que é um Expert System, primeiro? O que é um Expert System? O Expert System é um conjunto de funcionalidades, né? É um software que tem uma base de conhecimento pré-mapeada com um monte de regras. Então, você mapeia com um especialista, normalmente especialista humano. Tá? Quais são as regrinhas? Fala, se o cara fizer A, então diga ui. Se o cara chutar minha canela, reclame. Então, você põe um monte de regrinhas, né? E esse corpo de regras, quando você recebe... Então, é uma base de conhecimento do sistema especialista. A segunda coisa, ele tem uma interface de input com humanos, então onde você faz a pergunta, onde você coloca o problema, né? E aí ele, baseado nos inputs do problema, porque você precisa de mais contexto, né? Você precisa dizer, se eu quero fazer um contrato de locação, eu tenho que dizer locação de imóvel residencial, de imóvel comercial, é para temporada, eu preciso saber se o locatário é pessoa física ou jurídica, porque pode mudar, se for jurídica pode ter questão de atividade comercial que ele vai exercer no lugar, se o zoneamento permite. Então, eu tenho que entender qual é a garantia. Então, eu tenho que receber esses inputs para falar, então aqui é o output, essa aqui é a cláusula que você precisa, esse aqui é o contrato que você precisa. Então, ele tem uma interface de input que ele cruza com essa base de conhecimento, né? E te dá como output um documento, algo, né, automatizado. Então, o sistema especialista clássico era basicamente isso. Uma base de conhecimento, um motor de inferência, que é onde ele infere a partir do input qual regra eu devo aplicar, aplica a regra e devolve o output. O que é um sistema especialista de segunda geração? Que isso resolve bastante coisa, e essas são ferramentas de montagem de documentos. Tem, inclusive, soluções aqui no Brasil que fazem construção de documentos automatizados, que não é só o Luplex. Mas, de segunda geração, eu acredito que por enquanto, né, porque software é coisa armamentista, né, a gente está sempre evoluindo, né? Mas um sistema de segunda geração é um que você faz, primeiro, uma representação mais profunda dos elementos das regras. É como se fosse uma representação do segundo nível. Então, eu não coloco só as regras, eu dou uma definição ou uma descrição semântica, conceitual do que significa aquilo. E por que eu tenho que fazer isso? Porque com isso eu consigo fazer agregações, né? Então eu consigo pensar não apenas em um monte de regrinhas, mas uma agregação de segundo nível. Se você quer alugar um imóvel, o seu negócio é locação. Locação tem um combo de regras ali dentro, né? Então eu consigo pensar em segundo nível. Também por essa descrição de que a gente chama de aprofundamento do conhecimento, permite que você tenha uma que chama Explanation Facility, como que é o nome disso aqui em português? É uma interface que justifica o raciocínio que o sistema está fazendo. E por que isso é importante? Porque agora a gente começa a pôr sistemas de inteligência artificial junto com a automação de documentos. E é até por uma necessidade do nosso direito, e inclusive o marco regulatório da inteligência artificial, né, que está sendo votado no Congresso, exige que você tenha, que você não seja uma caixa preta, que você diga por que que você teve que fazer aquele raciocínio. Então você tem que ter a capacidade de explicar aonde você chegou naquilo ali.